E nós estamos exatamente estudando passo a passo o livro de Oséias. Versículo 1 ao versículo 8. Eu vou fazer a leitura para nosso comentário. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância de seu fruto, assim multiplicou altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente, agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor, que pois nos faria o rei? Que pois nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apartou dela. Também a Síria será levada como um presente ao rei Jared. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa dos seus próprios conselhos. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. E dirão aos montes: cobri-nos, e os outeiros: cai sobre nós. Oramos a Deus. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade tão rica, Senhor, que nos deste de estarmos aqui nessa manhã, Senhor, para nós estudarmos um pouco mais das coisas de Deus, da Tua Palavra, Senhor. Fala com cada um de nós, ajuda-nos, ó Deus, a entender um pouco mais a Tua Palavra, a compreender, meu Deus, a Tua Palavra, Jesus amado, para que possamos, meu Deus, direcionar a nossa vida, orientar-nos, ó Deus e Pai, através da Tua Palavra. A Tua Palavra, meu Deus, é essa bússola, é o GPS, Senhor, que há de nos conduzir até a Cidade Santa, até a glória celestial. E por isso, meu Deus, certamente, muitas e muitas vezes, Senhor, precisamos estar, Jesus, redirecionando-nos, ó Pai. Fala conosco nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender melhor, a compreender cada vez mais a Tua Palavra, concedendo a Tua bênção, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos. Nós temos simultaneamente outro evento acontecendo lá. Tá? Ótimo, obrigado. Nós temos simultaneamente outro evento acontecendo lá no Senforp, e aí nós tivemos um pouco de divergência, né, com relação à transmissão, mas o Joel deu um jeito, e a gente vai gravar e depois da escola bíblica a gente vai soltar no ar, porque tem muitos irmãos que nos acompanham. Depois de começado, daí agora a gente precisa permanecer, né? Tem irmãos que nos acompanham, tem uma irmã lá da Bahia, que de vez em quando ela me manda mensagem, falando da transmissão, e é um povo lá, que às vezes longe, né, da igreja,
mas ela se beneficia tanto dos cultos que são transmitidos pelas redes sociais ou pela internet e, concomitantemente, né, a Escola Bíblica Maranata, que para ela tem sido aí realmente de grande valia. Isso é muito gratificante, que a gente vê pessoas que também são beneficiados, não somente nós aqui. Pessoas da Argentina, do Paraguai também têm nos acompanhado. Isso é muito gratificante, porque a gente vê exatamente o progresso, né, da palavra de Deus. Enquanto a gente vê o pecado, a gente vê a impiedade muitas vezes se proliferando ou aumentando cada vez mais, mas nós vemos também a palavra de Deus. Nós vemos o antídoto da serpente, também nós vemos o antídoto sendo disseminado, a palavra de Deus, e isso é o que vai combatendo, não é isso? Que vai combatendo as mazelas do pecado, as mazelas, lamentavelmente, de Satanás. Vamos combatendo com a palavra de Deus. O próprio Oséias, aqui no capítulo 4, né, nós já passamos sobre essa lição, ele vai trazendo uma séria profecia, dizendo que o meu povo, diz o Senhor, foi destruído por falta de entendimento. E o que nós estamos aprendendo aqui é exatamente isso. O povo de Deus, Israel, a vide frondosa, lamentavelmente, eles foram destruídos, mas esse entendimento não é justamente da parte literal de conhecer o Senhor. Esse entendimento está mais voltado na parte do temor a Deus. Não é do conhecimento literal. Porque hoje, nós poderíamos não mais aplicar essa condicional. Porque hoje todo mundo tem a palavra de Deus na sua mão. Temos ela de forma escrita, que é muito comum. Muitos têm a Bíblia no seu smartphone, no seu computador. Muitos, às vezes, colocam a Bíblia falada lá, para ir comentando e falando. Então, alguém poderia dizer, mas então não é por falta de conhecimento. Aí que está o detalhe. O conhecimento, nós estamos falando do temor ao Senhor. De você ouvir a palavra e viver a palavra e obedecer a palavra. É isso que nós vemos a decadência da sociedade nos dias de hoje. Em que muitas vezes vão em alguma igreja, ou às vezes ouviu a palavra nas redes sociais, internet, no YouTube. Então, quantas vezes nós vemos isso, às vezes de pregadores, de eventos importantes, né? Como teve esses dias atrás lá em Camboriú, nós vemos eventos importantes, grandes eventos. Então não é por falta de ouvir. Não é por falta de ouvir. O problema da sociedade é muitas vezes por falta de temor à palavra de Deus. Temor não é ter medo. Temor não é você ter medo de Deus, não é você ter medo da palavra. Temor é você respeitar a palavra. É isso que nós precisamos. Quando nós estamos falando de temor, não estamos falando que você tem medo. Tem muitas pessoas que têm medo até do livro de Apocalipse. Não quero nem ler esse livro. Esse livro é problemático demais. Esse livro tem muita catástrofe. Esse livro tem muitas tragédias, tem muita morte, e é verdade. Só que Apocalipse, o termo, a expressão de Apocalipse é revelação. Ou seja, é Deus descortinando, é Deus abrindo as cortinas para mostrar para a sua igreja o que vai acontecer. Não é o que pode acontecer, é o que vai acontecer. É diferente. Ou mais cedo ou mais tarde, essa palavra também vai se cumprir. Então o que nós precisamos é temer ao Senhor. Respeitar a sua palavra, respeitar o Senhor e
para respeitá-lo, é certo que nós temos que ter acesso a ele, que nós precisamos obedecê-lo. O nosso texto, o título do nosso texto é A Vinha e seus frutos reprovados. Textuário: que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Esse é o texto lá de Isaías, capítulo 5, versículo 4. Mas todo o contexto ali, depois a gente vai comentar um pouco, em que o Senhor trouxe essa vinha, e essa vinha não produziu uvas boas. Lição principal: toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Isso aqui foi João Batista, né? Em que falou lá no capítulo 3 de Mateus, mas o Senhor Jesus também usou a mesma frase, falando: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será desarraigada. Então, João Batista e Jesus usou a mesma frase, falando justamente de plantações. A nossa introdução diz assim: Israel foi a vinha que o Senhor trouxe do Egito, a qual foi plantada na nova terra, e essa vinha produziu frutos, porém seus frutos eram uvas bravas e azedas. O dono da vinha esperava que desse uvas boas, pois afinal de contas ele fez tudo o que tinha para ser feito em cuidado da sua vinha. Apesar disso, seus frutos foram reprovados. Essa é uma expressão conotativa que aparece várias vezes nas páginas da Bíblia. Salmo 80, verso 8, Isaías 5, 1 e 7, Jeremias 2, 21. Depois o irmão acha Salmo 80, verso 8, só para a gente ler aqui. Seguindo aqui, é uma linguagem figurada que o próprio Deus metaforiza para mostrar a decadência espiritual de Israel, considerando que a palavra de Deus é atemporal. Essa mensagem é indispensável para a igreja de Jesus Cristo. Leia com atenção João 15, 1 e 8. João 15, 8, né, na verdade foi o tema do trabalho das irmãs. Olha só onde que está o tema do trabalho aqui. Semana passada tivemos aqui o trabalho com as irmãs, o Encontro Nacional de Irmãs, e o tema foi João 15. E aqui nós vemos a palavra, né, falando para nós. Então, o que é que o comentarista está falando aqui? Israel é essa vinha que Deus trouxe do Egito. Israel é essa vinha que Deus plantou nesse lugar. Vamos ver lá então. Alguém achou? Salmo 80? Na verdade. Amém. Então, o salmista está falando que Deus trouxe do Egito uma vinha e plantaste. Verso 9: preparaste-lhe lugar, fizeste como que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Olha a profecia de Isaías que Deus estava falando. Mas é Isaías ou é Oséias? Porque o texto estava exatamente também falando de Oséias. O verso 1 está falando: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Sabe por quê? Mas espera aí, são dois profetas. Estou falando de Isaías
e o profeta Oséias. Só que é interessante que os dois profetas são contemporâneos. O que é isso? Da mesma época. A diferença está no local que os profetas profetizaram. Enquanto Oséias, ele profetizou exclusivamente para o reino do norte. Quando a gente olha o mapa de Israel lá na sua Bíblia, no final da última folha praticamente da sua Bíblia, geralmente tem um pequeno mapa. Aliás, vários mapas ali, né? E quando você vai falando, vai ver o mapa das 12 tribos, ou da distribuição das 12 tribos, você vai ver que de Jerusalém, acha o nome Jerusalém, de Jerusalém para cima era reino do norte. Jerusalém para baixo era reino do sul. Mais ou menos no meio do reino do norte estava Samaria, que era a capital. E de Jerusalém para baixo era a capital do reino do sul. Então, quando a gente consegue identificar isso, Oséias, ele profetizou no reino do norte para Israel, em que já no final, isso aconteceu lá pelo ano 740 a 720, Oséias profetizou do ano 750 até o ano 720, e o profeta Isaías, Oséias lá no norte, no ano 740, Isaías mais ou menos do ano 750 ao ano 710, ele profetizou no reino do sul. Então, os dois reinos, Deus, o povo de Israel, com tanto pecado, então o povo de Israel estava justamente para ser e foi levado preso, derrotado pela Assíria. A Síria, eles vieram lambendo toda a terra. Um grande contingente, muitos soldados, e eles vieram justamente derrotando tudo. Eles chegam no reino do norte, eles derrotam o rei, toda a sua fortaleza, e agora eles dominam exatamente aquilo que Oséias estava profetizando, que era para o povo mudar de vida. Era o povo do Senhor. Olha a expressão: Israel foi uma vinha que o Senhor trouxe do Egito e plantou na sua terra. Deus então trouxe, os irmãos conhecem a história, Deus libertou o povo do Egito através de Moisés, levou eles para Canaã, eles entraram em Canaã, só que desde o início eles não fizeram o que o Senhor queria, que era justamente derrotar todos os cananeus. Depois da morte de Josué, a palavra de Deus vem dizendo que muito terra ainda há para ser conquistada. E agora, esse povo, eles, com a morte de um líder, entra o período de juízes, mais ou menos 300 anos, e esse povo agora, eles vão viver um ciclo vicioso. Que ciclo vicioso era esse? Havia a opressão dos inimigos, o povo, estamos falando das 12 tribos confederadas, das 12 tribos de Israel, em que estava vivendo em Canaã. O ciclo vicioso era: a opressão dos inimigos vinha sobre ele. Eles clamavam ao Senhor, oravam ao Senhor, e Deus enviava um libertador, com o título de juízes. Os irmãos conhecem aí uma boa parte, né, de juízes: Débora, Baraque, Sansão, Jefté, enfim, vários juízes. Aí Deus levantava um guerreiro, um líder. Esse líder, ele arregimentava um grupo de
pessoas. E aí então o que ele fazia? Esse grupo de pessoas derrotava a nação que estava oprimindo Israel. E aí, quando esse povo derrotava a nação, aí vinha paz sobre Israel. Quando vinha paz sobre Israel, eles voltaram a pecar de novo. Eles voltavam a transgredir de novo. Voltavam na sua transgressão, Deus levantava outra nação inimiga, e aí essa nação vinha contra Israel, Israel orava, clamava ao Senhor e Deus levantava outro juiz. E assim virou um ciclo vicioso. Eles tiveram 13 juízes ou 13 líderes que Deus levantou ali para guardar. E aí depois disso acontece a monarquia de Deus levanta Samuel, e Samuel então agora ele é essa transição. Samuel então ele fez a transição do Israel teocrático, do Israel que era governado por juízes, agora ele levanta a monarquia de Israel. Aí é onde começa o primeiro rei. Samuel, ele ungiu 2 reis de Israel, que foi Saul e também Davi. E depois, então, agora entra a monarquia. E a monarquia justamente agora, depois do Reino Unido, que começou lá no ano 1150 com Saul, depois de 1010 a 970 o reino de Davi, depois de 970 a 930 o reino de Salomão. E a partir daí, então, depois do ano 930 a.C., aí começa a divisão de Reino do Norte, com o Reino de Israel, capital em Samaria, e Reino do Sul. Então, o Senhor está falando que Ele trouxe do Egito essa vinha e plantou. O problema é que essa vinha, ela não simplesmente produziu frutos para o Senhor. Olha que interessante, capítulo 5 de Isaías, olha o cuidado que Deus teve. Agora vocês entendendo que essa vinha era Israel, olha o cuidado que Deus teve com essa vinha. Abra sua Bíblia aí no capítulo 5 do profeta Isaías, e a gente vai ver o cuidado, toda a preparação que Deus deu para Israel, para que Israel fosse luz entre as nações. Não era simplesmente falando de uma etnia que foi beneficiada pelo Senhor, mas Israel era um povo abençoado e um povo que Deus preparou eles. O verso 2, o verso 1 diz lá: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Olha o verso 2, o cuidado que Deus teve. E essa vinha ele cercou, limpou de pedras, plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, vos peço entre mim e a minha vinha. Verso 4. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Olha que interessante que é isso aqui. Ele começa falando de uma linguagem poética. A Bíblia tem vários tipos de linguagem, não vamos nos adentrar aqui nas formas ou expressões linguísticas da Bíblia, mas ele está falando que essa vinha
que Deus tinha preparado para Israel. Olha o verso 7, ainda depois, no mesmo capítulo 5. Quem que é essa vinha? Olha só. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então a vinha era Israel. E olha os cuidados. Ele cercou, ele tirou as pedras, plantou de excelentes vides, edificou uma torre para colocar uma atalaia para cuidar dos animais, das raposas que vinham destruir a vinha. Então essa torre era para colocar uma atalaia. E depois ele construiu um lagar. Um lagar era onde se espremiam as uvas. Depois de tudo pronto, as uvas não era necessário colher e levar para um armazém ou um galpão. Ali mesmo, eles haveriam de produzir a uva, produzir o suco da uva e posteriormente, com a fermentação natural, aí produzia o vinho para Israel. Olha que interessante. A pergunta do Senhor, ele deu tudo isso e ele esperava que desse uvas boas, mas veio a produzir uvas bravas. E eu te pergunto, aonde que estava o problema? Você faz ideia aonde que estava o problema? 5 características. Cercou, limpou, plantou de excelentes vides. Como é que ele plantou de excelentes vides na terra e produziu uvas bravas? Será que nós fazemos ideia do... Aleluia, Jesus. A resposta está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Vamos lá? Vamos ver o porquê que deu. Se Deus plantou de vides de qualidade, onde que estava o problema? Deus deu toda a condicional. Olha o que Hebreus, capítulo 6, versículo 7 e 8. Olha o que diz lá. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, essa terra recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A terra, olha que interessante, a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela. Essa terra recebe a bênção do Senhor. Mas a outra terra, que chuva é essa? Uma das representações do Espírito Santo de Deus é água. Lembra lá no capítulo 7, capítulo 4 de João, depois lá no capítulo 7, Jesus, colocando-se em pé no último dia da festa, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E depois no versículo 8 ele está falando que disse ele do Espírito que havia de vir. Olha que interessante, essa terra que embebe, que absorve a chuva que muitas vezes cai sobre ela. Sabe o que estamos falando?
de abrir o coração para o Espírito Santo de Deus, de abrir a sua alma para as coisas de Deus, de abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra. Aleluia, é isso, capítulo 16, versículos 7 e 8 de João, o Senhor Jesus, ele falou, enviarei o Espírito Santo, importa que eu vá, se eu não for, ele não virá, e quando ele vier, faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, não adianta ter toda a condicional para nós agradar ao Senhor. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, você não produz nada de bom para o Senhor. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas para nos orientar, para nos direcionar, para nos convencer do mal, do pecado, não adianta, não resolve nós ostentarmos um nome de crente, não resolve nós termos uma carteirinha de crente, não adianta nós participarmos de uma igreja cristã, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus. Nós vamos produzir tudo que não presta, nós vamos produzir tudo o que desagrada ao Senhor, mesmo estando aqui no templo. É isso que Israel estava. Deus deu toda a condicional. Mas por que Deus deu toda a condição? A vinha estava na melhor condição, mas ela veio a produzir uvas bravas. E quando se fala de produção, de produzir, fala do nosso coração. Aliás, o nosso coração é essa terra. É essa terra em que ela germina tudo que joga nela. Preste atenção. O coração humano, ele germina e produz tudo que joga nesse coração. Se não é um coração regenerado, se não é um coração temente a Deus, o que joga nele, ele produz. Joga o palavrão, ele produz. Joga o pecado, ele vai produzir. Joga a prostituição, ele vai produzir mais e mais pecado. Mas do outro lado da moeda, um coração mudado, um coração moldado pela palavra de Deus, um coração que abriu para o Senhor, esse coração vai produzir coisas boas. Aleluia, esse coração vai produzir coisas maravilhosas, esse coração vai ser um coração regenerado e ele vai enxergar exatamente esse diferencial. E só enxerga quem tem liberdade. Eu estava falando ontem à noite ainda lá em Campo Largo, falando sobre diferença de liberdade e escravidão. Eu já ouvi muitas pessoas que saíram da igreja, ou até mesmo nem eram cristãos, e falou, eu estava preso, agora eu sou livre. Já ouvi muitas pessoas que abandonaram a fé, abandonaram Cristo, abandonaram a igreja, e falou, agora eu sou livre, agora eu não estou preso. Mas espera aí, é que a pessoa não entendeu o verdadeiro sentido de liberdade. Você consegue entender? O que é liberdade? Liberdade é quando eu tenho opção de escolha. Isso é liberdade. Opção de escolha? Sim. Será que eu tenho a liberdade de sair daqui de uma escola bíblica dessa e chegar no primeiro boteco e encher a cara? Será que eu tenho essa liberdade? Tenho. Ou entrar numa boca de fumo aí, comprar umas drogas, umas maconha aí, e me drogar. Será que eu tenho essa liberdade? Eu tenho.
Será que eu tenho a liberdade de simplesmente trair a minha esposa? Ou uma irmã trair o seu marido, uma irmã cristã? Será que ela tem essa liberdade? Tem, irmão. Mas por que não faz? Por causa do temor que eu tenho do Senhor. Porque isso aí é reprovado pela palavra de Deus. Então, eu tenho liberdade. Liberdade é aquele que pode escolher. Só que ele não faz. Mas ele pode. E escravo? Escravo não tem liberdade. Escravo não tem liberdade. Ele é obrigado. Como assim, pastor? Uma pessoa que sai dos caminhos do Senhor e a primeira coisa entra no boteco e enche a cara. Ele simplesmente agora muda todo o seu visual. A irmã saiu dos caminhos do Senhor, muda todo o seu visual. Agora não quero nem saber daquelas roupas de crente. Agora eu vou fazer o que eu quero. Só que ela nunca entra, nunca volta. É a pessoa que agora eu fui fiel à minha esposa há tantos anos. Agora eu tenho liberdade. Agora eu vou sair, vou para Gandaia, vou para outros lugares. A mulher agora, e de repente ele entra pelo caminho e ele não consegue voltar mais atrás. Ela não consegue voltar mais atrás. Ele não consegue. Por quê? A liberdade dele foi vedada. Ele falhou hoje, pecou contra o Senhor hoje. Não, eu preciso parar com isso. Preciso parar com isso. Mas daqui uma semana, outra semana, ele está fazendo de novo. Ou vocês nunca ouviram alguém, muitas vezes, confessando para você? Eu já passei por isso. Alguém, muitas vezes, viciado na bebida, viciado no cigarro. Quantas vezes a pessoa chega a chorar? Pastor, eu quero abandonar isso. Eu quero largar esse vício, mas eu não consigo. Eu quero largar essa vida de promiscuidade, mas eu não consigo. Me ajuda em oração. Quem já passou por isso? Ou foi só eu? Várias pessoas. Ele tem vontade. Ele quer abandonar as coisas erradas. Mas ele não consegue. Porque ele tem liberdade ou porque ele é escravo? Porque ele é escravo. Porque ele é escravo. É tão simples isso. E de repente alguém se acha que ele está na igreja porque está oprimido por causa do esposo, da esposa. Irmão, ninguém é obrigado a viver aqui, não. Se você não quer ter essa liberdade, ou entender o que é a verdadeira liberdade, torne-se um escravo. A vida é tua. Pastor, mas e se eu me tornar, será que eu consigo voltar? Para voltar, o caminho é penoso. Mas existe a opção, a oportunidade. E quando é que eu vou sair da vida de escravo para a vida de liberdade? Regressando novamente para a casa do Pai. Regressando novamente para a casa do Pai. Não é isso que aconteceu com o filho pródigo? Ele tinha opção lá no seu limite, cuidando de porcos. Será que ele tinha opção? Não tinha. Ele desejava até mesmo se alimentar de comidas dos porcos. Mas aí ele tomou uma decisão. Eu vou voltar novamente à minha liberdade. Eu vou voltar novamente a ter. Irmãos, então liberdade é opção de escolha. É isso que é a verdadeira liberdade. Vamos ao tópico primeiro? Para o nosso horário está passando. Deus ama seu povo. A fama do poder do Deus dos hebreus e as proezas que fez para libertar e protegê-lo da escravidão do Egito se espalharam pelas nações. Êxodo 15, Josué 2, Josué 5. Olha que interessante, o amor de Deus por Israel era como um marido fiel indo atrás e defendendo a esposa fiel.
O Senhor fez de tudo para salvar o seu povo. Veja o que diz aqui Isaías capítulo 4, está falando desse relacionamento, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Muito bem, o texto ali continua, não vamos nos ater no texto, mas o Senhor está exatamente trazendo essa figura. Olha que interessante, Deus está trazendo essa figura do matrimônio. Isaías, ele está falando, o Senhor é o marido, é aquele protetor. É Oséias que toma exatamente, Deus comprova aqui, em que o amor que Deus tem por Israel, Oséias, justamente, Deus, através justamente do profeta Oséias, disse para o teu povo, comparando como a Gomer, a esposa infiel de Oséias, era comparado como o povo de Israel. E Oséias estava na comparação de Deus. E agora, Oséias casado com Gomer, e Gomer simplesmente vivia entre os seus amantes. Alguém para lhe sustentar, lhe trazer o sustento do seu vinho e da sua comida. É isso que Oséias vai falando. E no entanto, Oséias ia lá entre os amantes da sua esposa e trazia para consigo. E Deus mostrando isso para Israel. Vocês é a esposa infiel, em que se adulterou com os ídolos. Se adulterou com os ídolos. E agora Deus estava trazendo novamente. Irmãos, olha como isso é muito interessante. No Antigo e no Novo Testamento, nós vemos o amor de Deus no Antigo Testamento sendo figurado como o marido e a infiel. E no Novo Testamento, a igreja é figura do quê? Da noiva. No Novo Testamento, a igreja é figura da noiva. Lembra lá de 2 Coríntios, capítulo 11? Eu vos tenho preparado como uma noiva a um marido, a saber, a Cristo. Por quê? Nós não vamos falar de bodas do Cordeiro, né? Lá de Apocalipse. Mas quando nós falamos de bodas do Cordeiro, nós falamos de relacionamento marital. Relacionamento de marido e mulher. De noiva e noivo. Nós falamos do relacionamento conjugal. E relacionamento conjugal é o relacionamento mais sincero e puro, em que representa o amor de Deus. Em que representa um Deus em que ama o seu povo. E a igreja, aliás, o segundo grande evento após o arrebatamento da igreja, aleluia, após o arrebatamento da igreja, na glória celestial, ela estará passando primeiro pelo tribunal de Cristo e segundo pelas bodas do Cordeiro, festa de casamento. E esse relacionamento conjugal está falando é o que define esse relacionamento de Cristo com a igreja. Quando eu estou falando de conjugal, sabe de onde que vem a palavra conjugal? Sabe qual que é a origem da palavra conjugal? Às vezes a gente fala isso em encontro de casais. Conjugal vem de
jugo. A palavra conjugal deriva do termo jugo. Jugo? Mas isso não é muito pesado? Não. É o que Jesus falou lá em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, quem vive no jugo, jugo muitas vezes parece que tem um sentido pejorativo, mas não é não. É aquele que vive do lado de Jesus, no trabalho, nas dificuldades. O jugo não tem essa ideia de dois animais em que recebe justamente aquela canga, como diz o pastor Ademar. Isso é jugo. E a palavra conjugal, a palavra justamente que define um homem e uma mulher, juntos vivendo junto, está falando de ter o mesmo jugo. O jugo do compromisso do relacionamento com Deus. Então, quando nós falamos disso, tá? De essa condicional, nós estamos falando desse marido fiel, representando Deus no Antigo Testamento, e o noivo desejado de todas as nações. Vamos para o tópico 2. O nosso Deus é maior. São poucos os homens no meio do povo de Deus que sabem lidar com a prosperidade material. A maioria se corrompe afastando da palavra da verdade por causa das riquezas, colocando nelas o coração. Salmo 62, Eclesiastes 5:10, Mateus 6:21. Foi assim com Israel, e é assim também com vários crentes em nossos dias, que quando vão se levantando financeiramente, ao mesmo tempo vão caindo da graça de Deus. E não percebem que não vale a pena granjear muitas riquezas, perdendo a comunhão com Deus. Meu Deus, isso aqui é outra verdade, irmãos. Isso aqui é uma das duras realidades, que é o engano das riquezas, o engano da prosperidade. Espera aí, pastor, mas então você não concorda que Deus abençoa o povo? E concordo. E eu sirvo um Deus de prosperidade. Glória a Deus por isso. Mas a prosperidade que a palavra de Deus vem trazendo para nós, não é essa prosperidade que o nosso mundo capitalista prega. Essa prosperidade que o mundo capitalista muitas vezes vem desenvolvendo e pregando é diferente da prosperidade que a palavra de Deus vem revelando para o seu povo. E Provérbios, ele vai revelando a verdadeira prosperidade. Lembrei agora dessa passagem. Vamos lá para Provérbios? Eu sei que é no finalzinho de Provérbios. Olha a verdadeira prosperidade que Deus tem para o seu povo. Diferente dessa prosperidade capitalista. Provérbios capítulo 30, versículo 7. Diz a palavra de Deus. 37. 30, verso 7. Duas coisas te pedi. Não me negues antes que morra. Verso 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Por quê? É isso que ele está falando. Não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Me mantém do pão, do bocado, de cada... Lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é isso.
nos dê. Mas deixa eu seguir aqui. Verso 9, depois a gente volta lá. Para que, verso 9, para que porventura, de fato, te não negues e diga: quem é o Senhor? Na riqueza, ele vai falar: quem que é Deus? Eu tenho tudo na minha vida. Quem é esse Deus que pode me dar alguma coisa? Isso é um lado da moeda. O outro lado: ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome do Senhor. Empobrecendo eu venha viver do roubo e abandone a palavra de Deus. Então, quando nós estamos falando Israel aqui, amados irmãos, Israel, ele viveu essa prosperidade. Nessa época, olha que interessante, nessa época, Israel era um povo próspero. Só que eles plantavam, Deus enviava a chuva, Deus enviava todas as condições, e de repente eles colhiam e atribuíam a isso a Baal. Baal é o Deus da produção, da fertilidade, tanto da terra quanto humana. Deus era esse Deus cultuado pelos cananeus. E agora Israel, enriquecendo, ele atribuía isso às idolatrias. Então é perigoso? É. Nos nossos dias, é o que nós estamos falando aqui, ó. Poucos homens dos nossos dias sabem lidar com a riqueza e servirem ao Senhor. É muito pouco. Muito pouco. Agora, e muitas pessoas às vezes têm essa: eu preciso ser rico, mas rico para quê? Para abandonar o Senhor? Não, capaz que eu vou abandonar o Senhor. Certa vez eu acompanhei um caso de uma família em que eles não tinham carro, e aí eles fizeram um voto com o Senhor e disseram: Senhor, dá um carro para nós, para a gente poder ir para a igreja, que daí quando o Senhor nos dá, aí a gente vai ajudar os irmãos que não têm carro, nós vamos no tempo de chuva, quem viveu isso, né? Nos tempos de chuva, nos tempos de frio, daí a gente vai ajudar, vai levar os irmãos na casa. Isso só foi no início só. 1, 2 dias depois falou: não, gasta demais. Suja o carro. Vai sujar o carro no tempo. Imagine ir lá numa rua onde não tem asfalto, vai sujar todo o carro. Olha o problema aqui. Para fazer um voto é fácil, mas para cumprir depois. Eu conheci um obreiro da igreja aqui, em que ele comprou um carro zero, ele dirigia uma igreja, ele era uma pessoa próspera, tinha uma aposentadoria, e depois ele começou a trabalhar, e ele comprou um carro zero, e sabe o que ele fazia? Nos tempos de chuva, ele ia a pé para a igreja, para não sujar o pneu do carro. Ele ia a pé para a igreja com toda a chuva, porque ele tinha lavado o carro, tinha encerado o carro, e agora ele não queria colocar o carro na chuva para não sujar. E ele preferia ir caminhando a pé. Não, imagine para dar assistência no campo, para viajar. Eu cuidei do campo depois, e tem uns lugares bem difíceis, que era muita pedra. Tinha uma região que eram uns 150 quilômetros para ir dar assistência na igreja, e 70 quilômetros era estrada de chão, com pedra. Fui várias vezes, todo mês eu estava lá. Mas depois eu fiquei sabendo, aquele irmão nunca colocou o carro dele nessas estradas aqui. Nunca colocou, porque ele falava que ele ia estragar o carro dele, ia sujar o carro dele. Irmãos, será que isso não reflete na vida de muitas pessoas que não pode ter bonança, não pode ter prosperidade financeira, porque ele acaba pecando contra o Senhor?
acaba errando, falhando. E não vem me dizer, pastor, eu não sou assim. Eu não sou assim. Se Deus me dá, então ore ao Senhor para te dar sabedoria. E é preferível usar as palavras aqui do rei Lemuel, aliás, do rei, as palavras de Agur. Não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Me mantém do pão de cada dia, porque assim eu vou ser crente. Porque assim nós vamos servir ao Senhor. Então, irmãos, vamos entender. Aleluia, Jesus. Tem muita gente que não sabe lidar com o dinheiro. Não estou falando de pobreza extrema. Não estou falando daquela pessoa em que muitas vezes depende da cesta básica. Não estou falando disso. Mas estou falando você que tem a sua casa, às vezes tem 1, 2 ou 3 casas para manter a sua aposentadoria. Isso não é riqueza não, irmãos. Isso não é riqueza não. Estou falando de pessoas que têm as suas empresas, em que tem muito dinheiro, que às vezes nem sabe quanto dinheiro tem, no sentido figurado, né? Estou falando de pessoas que às vezes deixa de vir para um culto num sábado, numa quarta-feira, porque ele tem um compromisso da empresa. Ele deixa de congregar, ele deixa de vir aqui para um culto de Santa Ceia, porque ele tem uma reunião empresarial e muitas vezes ele tem que ir lá ser socialmente bem visto. E o socialmente bem visto, às vezes é uma cachaçinha, né? Um uísque importado, um vinhozinho. Não, todo mundo vai ver. Todo mundo vai estar lá e eu preciso dar uma boa impressão. É aí onde o cristão começa a cair na fé. Ele começa exatamente a mostrar uma aparência que o mundo quer ver. E nisso ele acaba falhando contra os princípios fundamentais da fé cristã. É onde muitas vezes ele acaba caindo. Israel entrou exatamente por esse caminho de queda. Muita prosperidade, a nação prosperou. Mas é exatamente o que nós falamos aqui. Foi assim com Israel e assim também com vários crentes em nossos dias, que quando vão se levantando financeiramente, ao mesmo tempo vão caindo da graça de Deus. Então, eu não sou contra a prosperidade. Não sou contra de forma alguma. Mas eu sou contra a pessoa abandonar a Cristo por causa da prosperidade. E se assim vai acontecer comigo, eu já vou orando ao Senhor com as palavras aqui do rei Agur. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. E é tão bom, né, você servir a Deus com as suas dificuldades, e através das dificuldades que a gente vai fazendo voto e propósito com Deus, e a gente vai vencendo. Vamos para um outro tópico aqui, o tópico 3. Cultos sincréticos. No tempo do profeta Oséias, Israel passava a pior fase de seu definhamento espiritual. Seus cultos eram sincréticos, misturando os ídolos com a adoração do Senhor. 2 Reis, capítulo 17, 32. O Senhor não divide a sua glória com as imagens de escultura. Isaías 42, 8. Aqui no Novo Testamento, o Senhor Jesus nos alerta dizendo que ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6, 24. O sincretismo religioso deixa os corações divididos entre o Deus verdadeiro e os ídolos mortos. Todos os que assim procedem estão fazendo um concubinato espúrio e impuro, onde há impedimento para realizar o casamento santo. Vale ressaltar aqui que a igreja é a legítima esposa de Cristo e Jesus não tem concubina. Sabe o que é o sincretismo? Isso é perigoso, irmãos. O que é o sincretismo? É a junção de vários símbolos religiosos. Isso é sincretismo.
é quando eu ajunto alguns símbolos religiosos de diversas origens, e muitas vezes estou dizendo, eu estou servindo a Deus. Vamos para alguns exemplos? É quando eu pego um símbolo religioso do cristianismo. A palavra de Deus pode ser. Tem vários símbolos, mas a palavra de Deus. Isso aqui é um símbolo religioso cristão, porque nela contém a palavra de Deus. Desculpe, deixa eu corrigir. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E quando eu pego o sincretismo, é quando eu pego isso aqui e coloco um ídolo aqui do lado, isso aqui também é de Deus. Eu pego e coloco aqui um símbolo do voodoo, da maçonaria, da feitiçaria, e diz, isso aqui também é coisa de Deus. Quando do lado da palavra de Deus, eu coloco uma figura do Buda e coloco ali umas moedinhas. Isso aqui é símbolo de prosperidade. Quando eu coloco a figura de um santo do lado da palavra de Deus. Isso aqui eu estou fazendo uma mistura. Eu estou fazendo um sincretismo religioso. E é isso que Deus não apoia. Deus, ele abomina. Estou falando lá dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos que Deus deixou para o seu povo. O segundo mandamento, não fareis imagens de escultura dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, ou no mar. Você não vai fazer nada disso. Isso é sincretismo. Então, isso é um problema. Israel estava vivendo esse sincretismo. Porque no templo de Deus, no lugar onde Deus manifestava, onde estava a arca do concerto do Senhor, estavam as estátuas de Baal e as estátuas de Azera. Lembra do capítulo 4, 5 por ali, não me lembro direito, do livro de 1 Samuel, quando Israel foi atacado pelos filisteus? A arca do Senhor foi tomada pelos filisteus e eles levaram lá no templo de Dagon. Chegaram, estava a estátua de Dagon lá no templo e eles colocaram a arca de Deus de Israel, que eles capturaram por causa que Israel estava em pecado. Estamos falando ainda do final de Eli, Ofni e Finéias. Alguém lembra o que aconteceu no outro dia de manhã com a estátua? Estava caída e quebrada. Aliás, estava só caída. No segundo dia, estava a estátua caída. Eles chegaram, os sacerdotes de Baal, simplesmente pegaram, levantaram a arca. Acho que aconteceu alguma coisa, deu algum vento aqui, né? E derrubou a estátua e estava a arca. No segundo dia, quando eles chegaram lá, estava Baal com as mãos decepadas. Estava caída diante da arca do Senhor. O que é isso? Sincretismo. Os filisteus quiseram e fizeram um sincretismo religioso. Deus nunca concordou com isso. Servir ao Senhor Ele só. Servir ao Senhor em verdade. Não pratique o sincretismo. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu tenho aqui na minha carteira um patuá que eu trouxe lá da Cida do Norte, e isso dá sorte para a gente. Eu tenho um santinho, ou muitas vezes eu tenho
uma correntinha que tem dentro uma oração poderosa. Isso aqui dá sorte. Isso é sincretismo religioso. Isso é sincretismo. Não posso, é sexta-feira santa, não posso sair, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque dá azar. Isso é sincretismo religioso, irmãos. Israel foi rejeitado pelo Senhor por causa do sincretismo. E ele vem dizendo aqui, o sincretismo deixa os corações divididos entre o Deus verdadeiro e os ídolos mortos. Então, cuidado, que até muitos crentes podem estar praticando o sincretismo. Até mesmo muitos crentes podem estar, quem sabe, lá na sua estante. Não estou falando que você vai deixar a Bíblia aberta, porque isso aí é sincretismo também, tá? Mas, às vezes lá ele tem alguma coisa que ele atribui a alguma divindade. Isso é perigoso. Isso é sincretismo. E Deus, ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Só o Senhor é Deus, tópico 4. É impossível servir e agradar ao Senhor com um coração dividido. Falando do Deus vivo, levantando o altar a Baal. Essa era a situação de Israel denunciada pelo profeta Oséias. No tempo do reinado de Jeroboão II, ainda hoje, em pleno tempo da graça, muitos dizem serem cristãos, mas cultuam e conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Isaías 45 e 20. Eu acho interessante esse texto aqui. Deixa eu ler o que o profeta Isaías dá essa época, tá? Só que Isaías estava profetizando no reino do norte. Olha o que Isaías vai dizendo aqui, 45, 44 vem falando. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Irmãos, o capítulo 44 e 45, ele revela muita coisa, a questão justamente da idolatria. O profeta Elias tem razão quando denuncia a nação israelita por cochear entre dois pensamentos. 1 Reis 18, 21. O próprio Cristo deixa que a vida eterna... O próprio Cristo disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a verdadeira fé em um único Deus e não em vários deuses. Então, irmãos, a idolatria, o sincretismo, foi condenado pelo Senhor. E aqui Israel foi derrotado. Israel foi levado preso, cativo, por causa da idolatria. Não façamos isso novamente. Que tipos de idolatria? Nós já estudamos isso aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. 3 tipos terríveis de idolatria que Deus condena. Achei aqui. 3 tipos de idolatria. Nós já estudamos isso lá na lição de número 14. Lá na página 70, ele vem dizendo assim, a idolatria é uma grave enfermidade espiritual e há 3 tipos de idolatria que são as piores de todas. Lá na página 70 da nossa revista. Primeiro tipo de idolatria. Estamos falando de uma idolatria moderna. Que muitos cristãos que se dizem servir a Deus estão envolvidos nesses tipos de idolatria. Primeiro tipo de idolatria, adoração a outros deuses.
porque isso traz a aproximação dos demônios que estão por trás dos ídolos. Segundo tipo de idolatria, na página 71. Adoração a criaturas. Não existe nada entre tudo que Deus criou que possa ser adorado, pois só um doido ou um louco adoraria a criatura em lugar do seu Criador. E quantas pessoas, até mesmo do nosso meio, adorando a criatura. Como assim, pastor? A minha cantora predileta. O meu cantor predileto. Aonde ele estiver, se ele vir na minha cidade, eu vendo o que tiver, mas eu vou lá ver o meu ídolo, ver o meu cantor predileto. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu prezo alguns hinos, claro, de alguns irmãos ou irmãs, servas de Deus. Amém. Valorizamos sim um hino muito bem inspirado, especial. Mas a idolatria ao cantor? Não é isso que surgiu aí nas notícias, né? Essa última cantora que veio aqui no Brasil, a Lady Gaga, né? Não me lembro mais se é essa. Pessoas ficaram 3 dias na fila para comprar o ingresso, para conseguir comprar o ingresso. Será que isso é idolatria? Oi? É bem mais. Pessoas venderam os seus bens para comprar um ingresso, para ir assistir a sua cantora predileta. Será que isso é idolatria, gente? Idolatria misturada com escravidão. O que é isso? Adorando a criatura. O que ela fazer, eu vou fazer. Não é isso a moda? Um jogador de futebol muda o penteado, o corte do cabelo, aquilo infesta o Brasil, e não só o Brasil, o mundo. Uma cantora lançou uma roupa diferente, todo mundo quer usar a roupa dela. Um filme lá implantou ou usou uma roupa diferente. Como é que é ela? Saia preta lá com... que muitas jovens pegaram aquilo, né, um personagem de um filme, e muitas jovens, aquela saia preta de renda coberta com cetim preto. Como é que era o nome daquilo lá? Tá, mas vocês... Virou uma febre aquilo. Wandinha, isso. A roupa da Wandinha lá. Fiquei sabendo que depois eu fui pesquisar. Falei, mas que febre é essa? O que está acontecendo? Um personagem de um filme. E aí... todas as jovens, agora estou vestida como Wandinha. Vestido como Wandinha. Meu Deus, que idolatria é essa? E agora a moderna, hoje. Os bebês reborn. Isso é atual, tá? Isso é atual. Não é passando. Está permeando a loucura psicótica. Uma mulher com uma boneca de silicone leva no posto para fazer consulta. Quer que o posto dê vacina para ela, mede a febre. Gente, onde que a gente está vivendo uma coisa dessa? Que loucura! Esses bebês reborn aí agora. Em que agora tem que pagar. O casal se separa, a mulher tinha uma boneca dessa, agora o marido tem que dar pensão alimentícia. Tem que pagar plano de saúde para a boneca. Irmãos, isso está nas redes sociais, diz irmão Pedro. Gente, que loucura isso! Que loucura isso! Aonde que a gente está? Rio Grande do Sul aqui, esqueci, Santa Catarina baixou uma lei que agora eles vão, uma mulher que levar um bebê desse num posto de saúde para consultar, eles vão internar, é a mulher. Eles vão internar, é a mulher que precisa de um tratamento. Sim.
Meu Deus. Tem que indenizar. Gente. Assim. Que loucura isso, irmãos. É o nosso irmão que está expondo o problema de você atropelar um cachorro. Atropelou um ser humano, leva ali. Agora o cachorro é um problema sério. Aonde que nós estamos chegando? A loucura dos bebês reborn e a loucura de outras coisas que estão vindo aí, mas vamos tocar aqui. Mas isso é idolatria. O que é? Tira aquilo em que deveria o Senhor reinar. O tópico 4, já chegando para o final, por causa do nosso horário, diz: Deus quer do seu povo amor e justiça. As palavras do profeta Oséias nos fazem entender que Deus não está interessado nas cerimônias religiosas cheias de inovações. O que Deus quer do seu povo é o amor e a justiça. Miqueias 6:8. Porque o nosso Deus não se agrada dos falsos adoradores. O Pai procura os verdadeiros adoradores. João 4:23. Notamos que Israel falava uma coisa e praticava outra. Havia uma grande distância entre o que eles pregavam e o seu testemunho de vida. Muito bem. Eles viviam justamente numa hipocrisia. Capítulo 23 do livro de Mateus, o Senhor Jesus falando contra os religiosos, ele fala umas 7 ou 8 vezes, não me lembro direito ali, mas ele fala: ai de vós hipócritas fariseus. O que é um hipócrita? Hipócrita é a pessoa que fala uma coisa e vive outra. E Israel aqui era exatamente essa figura da hipocrisia. Concluindo já, e para as respostas, as perguntas. Conclusão: quem é fiel ao Senhor edifica altar para aproximar de Deus cada vez mais. Abraão foi assim. Gênesis 12. Oi? Meu Deus, obrigado, irmã. Jesus de Nazaré. Obrigado, irmã. Página 89. Agora sim. Agora sim. A gente acaba entrando no texto. O tópico 5 e último tópico. Nem toda lágrima é humildade. Quando Israel foi escravizado pela Síria e o bezerro de ouro também foi tomado, a nação inteira chorava e lamentava. Mas não eram arrependidos pelos pecados, eles choravam a perda do bezerro. Quando as lágrimas são motivadas por um quebrantamento espiritual, o resultado é a salvação. Porém, quando a tristeza é mundana, resulta em morte. Portanto, aprendemos aqui que nem toda lágrima é de humildade e nem todo sorriso é felicidade. Existem muitas máscaras, mas Deus conhece a fundo o que está escondido. Deus é conhecedor de todas as coisas. Eu não posso fazer isso porque, pastor, eu vou para a igreja, eu tenho que usar esse tipo. Vai vir uma visita em casa, eles são crentes, então eu tenho que me comportar. As pessoas têm medo das pessoas, mas não têm medo de Deus. Irmãos, melhoramos os nossos caminhos. Irmãos, a conclusão aqui agora, rapidinho. Vemos aqui que a aflição e o desespero causam uma angústia tão grande que os israelitas preferiram a morte do que o cativeiro, pois sabiam da crueldade dos inimigos invasores. E aos gritos pediam aos montes que caíssem sobre ele. E a vergonha do cativeiro era pior do que a morte. Perderam a pátria, perderam o bezerro de ouro e foram rejeitados pelo Senhor. Para finalizar a lição de hoje, vamos ler 2 passagens
do Novo Testamento, que é de grande alerta para nós os crentes. Lucas 23 e Apocalipse 6, que está falando exatamente disso aqui, da vergonha de ser levado preso cativo. Israel, eles sofreram muito com isso. Se alguém tem medo, se alguém tem vergonha de você ofender ao Senhor ou perder a tua salvação, vamos arrumar a nossa vida. Vamos servir ao Senhor com verdade. Vamos tirar a hipocrisia de nosso coração. Abre o coração. Senhor, estou aqui com todos os meus pecados, com todas as minhas deficiências, com todas as minhas mazelas, mas eu quero mudar de vida. Abre o coração. Fala isso com Deus. E você vai ver a tua vida sendo moldada pela palavra do Senhor. O Senhor quer que nós abrimos o coração, não vivendo uma hipócrita. Oh Deus, eu te louvo, eu te adoro. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Eu estou aqui na tua casa, eu estou te servindo. Às vezes isso é bonito na igreja, ou do lado da irmã, do lado do irmão. Mas e lá na sua casa? Lá na nossa vida particular com Deus? Nem oração tem, nem devoção ao Senhor tem. Então, irmãos, vamos parar com a hipocrisia. Vamos servir ao Senhor em verdade. Vamos ao nosso texto aqui, já ao questionário, e já encerramos. Cite 2 passagens bíblicas que mencionam Israel como sendo a vinha do Senhor. Isso, exatamente. Salmo 80, verso 8, Isaías 5, 1 ao 7. 2. O que está escrito em Mateus 6, 21? Isso é o que está na lição. Lá no versículo está... Isso mesmo. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. 3. Onde está na Bíblia que ninguém pode servir a 2 senhores? Isso mesmo. Mateus capítulo 6 e versículo 24. Irmãos, Deus abençoe grandemente aos irmãos e às irmãs que vieram nessa manhã estudando mais a palavra de Deus. E como isso é interessante, irmãos. Aqui a gente esmiuça. O objetivo da escola bíblica é isso. Você pega um textinho assim e explode ele, né? Numa linguagem técnica, falando de desenho técnico, AutoCAD, né? É você pegar um desenho e explodir ele. E você vê todas as nuances dele. Biblicamente também a gente fala disso. Estamos pegando um assunto, um versículo e esmiuçando isso para a nossa melhor compreensão. Vamos ofertar na casa do Senhor, você que trouxe a sua oferta, a sua contribuição, e nós já vamos encerrar a nossa escola bíblica desse domingo, dia 25/5/25.